e vamos falar hoje então sobre como alcançar a meta de emagrecimento. Grande dificuldade, né, de muitas pessoas de chegar na meta final de peso. Às vezes quer eliminar aí 30, 40 quilos e passa por uma tremenda dificuldade para isso. Então nós vamos falar um pouco sobre esse assunto e tudo que é possível fazer, que a gente trabalha no nosso método de emagrecimento consciente do Conexão Magra. Muito bem. Antes de entrar num tema propriamente, eu também vou fazer uma explanação em relação ao post que eu fiz ontem sobre essa questão de morte, né? Vou conversar um pouquinho mais depois, tá, gente? Para esperar a turma chegar. Se não perdem, né? Então, esse assunto sobre morte é algo que realmente a gente evita de pensar e quando eventualmente acontece, traz um certo desespero, né? Traz um certo medo aí pra gente encarar. Muito bem. Quem já está aqui, se puderem, peguem um papel, uma caneta, algum material para vocês poderem anotar, porque eu vou passar algumas coisas bem interessantes que de repente vocês queiram fazer algum registro, né, para estar aplicando aí no seu dia a dia, tá? Muito bem. Eu não fiz um lembrete hoje da live, tava meio corrido. Às vezes as pessoas esquecem, né? Faz parte. Mas vamos lá. Muito bem. Então tá, vamos começar. Vamos começar para ganhar tempo. Quem chegar depois volta. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram. Depois vai ser compartilhada também no Facebook, no YouTube. E tudo certo. Vocês que estão aqui, se puderem, né, compartilhem, tem uma flechinha aí embaixo no Instagram, compartilhem essa live com as suas amigas que também têm essa vontade de emagrecer, que sofrem com o efeito sanfona ou que querem aprender algo diferente, até para melhorar essas questões de alimentação, né, às vezes tem uma alimentação aí de muita porcaria que eu gosto de chamar, né, as balas, os chocolates, os salgadinhos e tal, e às vezes a pessoa até é magra, mas ela costuma consumir muito desses alimentos. Então, se você tem amigas que se preocupam com a saúde, mas estão com dificuldade de fazer melhores escolhas, manda, né, esse link aqui da live para elas participarem junto com vocês. Se elas não estiverem online agora, elas poderão assistir depois, ok? Muito bem-vindas, né? Minha querida Karen está aqui com a gente. Karen fez o processo comigo, minha amada lá de Blumenau. Sejam todas muito bem-vindas, tá? Então, vamos começar falando sobre a minha postagem de ontem. Quem não leu, gente, volta lá. Às vezes algumas postagens no Facebook não mostram muito para as pessoas, nem no Instagram, porque às vezes a imagem tem alguma coisa ou alguma coisa que a gente escreve, enfim, mas ficou algo bem interessante. Eu ontem acordei de madrugada, eu não sei dizer para vocês que horas eram, mas talvez 4h30, eu acordei meio sobressaltada. Senti uma fisgada assim aqui atrás e tal. E aí, com tantas más notícias que a gente recebe, né, no dia a dia da gente, sei lá, me deu um estalo assim, e se eu morrer, e se eu tiver com algum problema, e se tiver alguma questão de saúde envolvida aqui? Não era nada grave, tá, gente, mas me deu assim um estalo. E isso começou a me causar um sofrimento muito grande. Aí eu coloquei lá na postagem, né, a primeira coisa que veio na minha mente foram os meus pets, né, os meus bichos. Eu tenho 4 gatos, tenho um cachorro. E aí eu fiquei preocupada, quem que vai tomar conta deles, né? Não que não tenha ninguém para tomar, mas do jeito que eu tomo conta, né? A questão da medicação, quando o animalzinho tá sentindo dor, quando ele precisa ir no veterinário, quando é a hora de dar aquela raçãozinha úmida, aquele sachê que eu chamo de meleca, quando é a hora de trocar, de botar uma água fresca, será que uma outra pessoa ia cuidar tão bem como eu cuido? No meu ponto de vista, né? Tenho certeza que tem pessoas que cuidam talvez melhor do que eu, mas a gente sempre olha pra gente, né? Não, eu faço melhor esse negócio aqui, né?
E aí, tá, bateu toda aquela preocupação. Depois eu fiquei pensando no meu marido, como ele ficaria, né, sozinho nesse primeiro momento, triste, angustiado, meio perdido, sem saber o que fazer, talvez até aliviado, até brinquei lá na postagem, né, talvez até aliviado, mas enfim, né, e depois com muita raiva de mim, né, pra que tanto bicho, o que eu vou fazer com tanto bicho? E enfim, e depois eu pensei também, claro, nos meus pais, né, que com certeza sofreriam demais a minha ausência. E por conta disso, eu comecei a olhar para uma certa dor que eu tenho carregado há algum tempo. Embora eu tenha ressignificado muitas coisas na minha vida, tenha aprendido muitas coisas nesses 3 anos de coach de emagrecimento, sempre tem coisas que a gente precisa limpar, né? E até estava conversando, nada é por acaso, mas estava conversando no sábado à noite com meu marido sobre isso, de uma certa angústia que eu carregava dentro de mim, que era em relação ao futuro, em relação à aposentadoria, em relação a, sei lá, daqui a 10 anos de conexão magra, como é que vai estar, né, com tantos profissionais qualificados no mercado e tal, como é que vai ser tudo isso? Sabe aquelas paranoias, aqueles medos, né? Começou a acontecer isso, de eu falar isso pra ele, mas isso é algo que eu já tinha comigo há algum tempo. E eu não conseguia relaxar. E esse não relaxamento, na verdade, já é uma coisa que acontece desde a minha infância. Quando eu trabalhei na prefeitura, quando eu trabalhei com os meus pais, então eu sempre tinha essa cobrança interna muito grande, né, de fazer as coisas, de garantir que as coisas dessem certo e tal. E só que daí agora, como eu estou como autônoma, a situação acabou ficando um pouco mais intensa, né? A gente fica um pouco mais preocupada. Só que isso me trouxe alguns problemas no sentido assim, de eu estar planejando fazer uma viagem para a praia e quando eu chego na praia, eu estou planejando voltar para casa o quanto antes. E isso com tudo, né? Tudo que eu tinha para fazer, eu sempre estava pensando, o que eu tenho para fazer depois, o que eu vou fazer. E quando eu estou lá, eu não curto o momento, eu quero já ir para outro ponto. E não estava, né, tendo essa experiência de vida bacana, nesse sentido, né, claro. E aí então eu fiquei um tempo, acho que mais de 1 hora nessa questão e não conseguia mais dormir, levantei, eram 6 horas então quando eu levantei. E eu me lembrei de uma técnica que normalmente a gente faz com os olhos fechados, que é mindfulness, né? Para quem conhece aí já sabe do que eu estou falando, que é fechar os olhos, respirar profundamente, prestar atenção somente na respiração, não dar atenção aos pensamentos que vierem, se eles vierem, acolher e deixar ir. Essa é a prática básica do mindfulness. E aí só que eu comecei a praticar ela de uma forma diferente. Ao invés de eu fechar os meus olhos, eu resolvi manter essa atenção plena ao que eu estava fazendo a partir daquele momento que eu levantei da cama. Então a primeira coisa que eu fiz foi lá para a pia, lavei o meu rosto, né, os olhos e tal, e agradeci pela água potável que eu tinha na minha torneira. Agradeci, né, pelo meu quarto, por ser um quarto aconchegante. E quando eu peguei a escova de cabelo, comecei a escovar o meu cabelo, eu agradeci também por eu ter cabelos, por eu estar no meu quarto ao invés de estar num quarto de hospital. Depois eu fui fazer a minha salada de frutas como de costume e eu comecei a olhar diferente para essas frutas, né? Descascava. E aí, claro, normal, né? A vida inteira sempre tô fazendo uma coisa ali que eu já tenho hábito, o pensamento já quer fugir, já quer pensar em outra coisa, já quer planejar o dia e tal. Não, o tempo inteiro eu fazia que nem no mindfulness, puxava o meu pensamento para o que eu estava fazendo. Opa, agora eu estou, né, descascando essa fruta, eu estou picando, percebi o tamanho desse meu picado, né? Comecei a olhar todos os detalhes. E aí depois fui fazer um omelete. Então preparei esse omelete, ele ficou com uma cara de omelete de restaurante francês, assim, né? Todo. Então tudo com carinho, tudo com atenção plena ao que eu estava fazendo o dia inteiro. E agradecendo por cada momento, por cada experiência. E até aconteceu uma situação bem nojenta depois, tá? Eu fui para fora
jogar o lixo, eu tenho minha lixeira fora, né? Fui lá jogar as cascas de frutas. Quando eu olho pro chão em volta da lixeira, gente do céu, era larva que não podia mais. E tinha só um tanto assim de lixo dentro, tá? E tá, daí, né, aquele sentimento todo assim de gratidão, aquela plenitude, atenção plena no que eu tô fazendo. E lembrando de outros momentos que eu experimentei essa situação também, eu pensei, tá, né, isso é algum tipo de teste aqui, né, mas vamos encarar, vamos lá de boa. E aí eu comecei, né, varrendo e tal, e catando aquilo. Gente, eu acho que tinha 1.500.000 larvas, tá? Eu nunca vi tanto, eu não sei de onde é que veio tanta coisa, não tinha nem tanto lixo lá dentro. Mas, enfim. E aí o tempo inteiro eu varrendo aquilo, e aí eu ficava repetindo um mantra na minha cabeça que veio em relação àquele fato, mas que serviu para tudo que eu estava experimentando naquele momento. É preciso tirar o lixo, limpar a lixeira mais vezes. E isso faz sentido tanto para a lixeira realmente que eu estava ali organizando, limpando, faz sentido também para o lixo emocional, para o lixo mental que a gente carrega, né? E para tantas coisas assim, talvez espirituais, a falta de conexão espiritual que às vezes a gente experimenta, né? Então, eu de forma alguma fiquei com raiva do que eu estava fazendo, embora tenha levado cerca de 1 hora do meu tempo, mas qual era o objetivo que eu tinha com tudo que eu decidi fazer ali nos meus primeiros minutos da manhã, com aquele sentimento de que eu estaria morrendo. Todos nós estamos morrendo, é o que eu escrevi naquele post, todos nós, né? Você já parou para pensar nisso? Ontem, né, você tinha uma determinada idade, hoje você já tem um dia a mais, né? Na verdade é um dia menos de vida, né? Assim que falam. Então a gente tá cada vez mais próximo da morte. Em algum momento a gente vai, pode ser que a gente viva até os 100, 120 anos, pode ser que amanhã a gente não esteja aqui. E o se dar conta disso é muito significativo porque a gente começa a despertar o que realmente é importante na nossa vida. A gente vive em função do amanhã, né? Do futuro. O que eu vou fazer, o que eu tenho, né? No meu caso, preocupação, como é que eu vou aumentar o meu fluxo, né? De pessoas e tal, ou enfim, como é que eu vou garantir uma aposentadoria legal. Ao invés de eu pensar nisso tudo, porque hoje eu tenho uma situação favorável, ao invés de eu curtir esse meu momento, eu ficava pensando nisso, para quem está chegando agora. E então, a partir desse insight que eu tive com essa constatação, né, de que a morte vai chegar em algum momento, o que eu deduzi? Eu preciso viver o meu momento agora. É hoje, é isso que eu tenho, é essa live, eu estou aqui com vocês agora. Então, é essa experiência que eu estou vivendo. Eu não estou preocupada com o que eu tenho para fazer depois nesse momento. É estar aqui, é atenção plena, é experimentar. E quando uma coisa ruim acontece, como as danadinhas das larvas de ontem, o que a gente precisa fazer se a coisa não está nos agradando? Olhar para aquilo com um olhar de aprendizado. Puxa, o que isso está me ensinando? Sim, eu preciso limpar a lixeira mais vezes, certo? Então é algo que eu realmente vou fazer com maior frequência, principalmente agora no verão com esse calor todo, né? Então as moscas estão aí, sempre à espreita. E essas moscas, essas larvas, estou falando de uma situação real aqui, mas elas servem também como uma metáfora para várias coisas ruins que acontecem conosco no nosso dia a dia, as más notícias, alguma coisa que de repente quem tem empresa aí, um funcionário que fez algo que desagradou, ou o próprio funcionário que fez um negócio que se sentiu envergonhado, ou sei lá, qualquer coisa que tenha deixado você triste, frustrado, com raiva. Respira, de preferência 3 vezes profundamente, solta o ar completamente do seu pulmão, relaxa, calma a sua mente. E pensa, o que isso aqui está querendo me dizer? O que eu estou aprendendo com essa situação? Certo? Para que você não entre nessa vibração negativa, porque infelizmente, gente, o nosso corpo, infelizmente ou felizmente, né? Ele vibra. Qualquer coisa, boa ou ruim,
de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente sente. E nem sempre o que a gente pensa e o que a gente sente vem necessariamente de dentro de nós, que é algo que a gente controla. Muitas e muitas coisas acontecem à nossa volta, que tem a ver com os outros, coisas que os outros trazem, coisas que os noticiários trazem, coisas que as redes sociais trazem. E isso provoca alguma vibração dentro de nós. E essa vibração pode ser tanto positiva quanto negativa. E quanto mais a gente se alimentar de coisas então negativas, raiva, né? Se eu tivesse sentido raiva ontem daquela situação que aconteceu, provavelmente outras pequenas coisas ou coisas grandes aconteceriam para eu sentir o mesmo sentimento novamente, para eu ampliar esse sentimento de raiva ou de nojo ou de indignação de qualquer coisa. Então essa vibração todos nós temos e é muito importante que a gente realmente possa parar para analisar o que a gente está pensando e sentindo e mudar isso aqui. Então, na hora que a situação está acontecendo, a gente precisa ressignificar. Não dá para também ser totalmente indiferente, fingir que nada está acontecendo, tô de boa, tá tudo certo e partir para outra. Não, é preciso olhar para aquilo, é preciso dar um novo significado. Porque mesmo que tenha sido uma fração de segundos, mas se essa emoção foi intensa o suficiente, você vai atrair outras coisas com aquele mesmo sentimento. E como eu consegui naquele momento, porque sério gente, isso já aconteceu comigo várias vezes, e era bem assim, acabava de fazer uma coisa ruim, daqui a pouco vinha uma outra coisa, e tipo, eu não conseguia nem respirar, da angústia que acontecia. E eu vejo, né, no meu programa muitas pessoas relatarem coisas semelhantes que acontecem na vida delas. E aí elas vivem às vezes tristes, frustradas, angustiadas e não sabem nem dizer o porquê. Porque é tanta coisa, é tanto lixo acumulado e às vezes por tanto tempo que a pessoa ela não consegue nem dizer, nem para ela mesma. Não é nem questão aqui de não querer abrir um grande segredo, não. É muita coisa que ela carrega que ela não sabe nem dizer. Então, sobre a postagem de ontem, era isso que eu queria finalizar com vocês e já engatar no ponto que eu coloquei aqui para fazer sentido essa live, porque o tema é como alcançar a meta de emagrecimento. E como eu expliquei na postagem lá da live, eu ia abordar 5 pontos. Existem outros, mas hoje eu ia trazer 5 pontos do que é possível fazer, né, para alcançar essa meta de emagrecimento. Então, para eu não colocar 1.6 aqui, até brinquei com meu marido, eu vou colocar o item 0, tá? O item 0 eu chamei de seja grata e saia da dor. A gratidão é um sentimento de maior vibração que existe numa escala de Hawkins. Não sei se eu estou falando o nome certo, porque faz pouco tempo que eu estou estudando sobre ele. E essa escala tem, né, cada emoção que a gente sente tem uma variação de hertz ali. E a gratidão é uma das mais elevadas. Quando a gente sente gratidão pelas coisas que estão acontecendo, pelos aprendizados, apesar das mancadas, das situações negativas que a gente está vivendo, o nosso corpo ele reage de uma outra maneira. Então a gente olha aquela situação, ressignifica, segue adiante, resolve, né? Tem que resolver, tive que limpar, catar tudo, dar um jeito. Mas tudo bem, é a vida que segue e a gente vai fazendo as outras coisas que a gente precisa no nosso dia. Não vai ficar martelando numa coisa ruim que aconteceu ali atrás. E quando a gente tem essa gratidão dentro de nós, a dor não tem espaço. A dor não tem espaço. A primeira vez que eu fiz um exercício de gratidão, eu estava num curso lá em Florianópolis e eu até ensino essa técnica na nossa última sessão, que é controle das emoções. E na hora a gente tinha que fechar os nossos olhos, tinha uma musiquinha bem bacana tocando no fundo e ela nos conduziu e pediu pra gente imaginar um momento de gratidão muito intenso que a gente teve. E aí eu buscava na minha memória e tal, e veio algo assim, nossa, eu tenho certeza que tem pessoas que talvez pensariam várias outras coisas, mas
Na minha mente veio aquilo, apesar de já, na época estar fazendo mais de um ano que tinha acontecido aquele fato, veio na minha mente uma gatinha que eu tenho, que tinha sido desenganada. Ela já tinha passado por 6 veterinários e nada dava jeito. No fim eu andei fazendo umas pesquisas no Google aí e casei um comportamento dela com um resultado que apareceu numa tomografia. E quando eu olhei aquilo, conversei com uma outra veterinária que estava mais assídua no caso, e ela disse realmente faz sentido, então a gente tratou e ela se salvou. Cheguei a levar ela para eutanásia, gente, e ela regalou o olho tão grande, tentou pular do meu colo, apesar de ela estar enfaixada, que eu não tive coragem de fazer, e naquele momento eu disse, eu vou fazer tudo que tiver no meu alcance. Eu sei que eu já tinha feito muito até ali, né, e gasto muito também, mas aí eu parti para pesquisas eu mesma, e realmente aconteceu, né, Deus abençoou naquele momento. Gente, isso já faz uns 4 anos, eu me emociono hoje ainda. E aí, quando eu lembrei daquilo, não sei, parece que abre um clarão na vida da gente quando a gente traz esse sentimento de gratidão, né? Porque é baseado em uma coisa muito boa. E aí a dor, ela não tem espaço, ela não. Naquele sofrimento que eu tive na época com ela, naquele momento era gratidão. A gratidão é um misto de felicidade com alegria, com Deus no coração, sabe? É uma coisa assim muito gigante, muito ampla. Quem já teve essa experiência em alguns momentos da vida sabe do que eu estou falando. Então, isso realmente dissipa tudo. E aí, quando eu comecei a olhar, né, de manhã, escovando o meu cabelo, lembrei de uma pessoa que eu conhecia uns anos atrás, que ela teve câncer, e ela falava pra mim, nossa, Nali, eu sempre reclamava do meu cabelo, que ele era assim, que ele era assado e tal. Quando eu tive câncer, eu tive que raspar o meu cabelo. Eu nunca dei tanto valor ao cabelo que eu tinha antes, né? E eu me lembrei disso naquele dia, né, ontem de manhã, e pela água, quantas pessoas que, né, de repente lá no Nordeste não tem a água que a gente tem aqui, às vezes a gente vê tanto desperdício por aí, tantas pequenas coisinhas que a gente não para prestar atenção na nossa vida. E aí a gente presta atenção no que é ruim, nas coisas que nos entristecem, nas coisas que nos dão raiva. A gente fica falando o tempo inteiro daquilo para os outros, sabe? Aumentando o tamanho disso e cada vez atraindo mais disso. A gente se habituou, né, numa rotina. E, gente, para quem me acompanha há algum tempo, para quem já participou de um dos meus processos, para quem já prestou atenção em vários vídeos que eu já fiz, participou de workshops, sabe do que eu falo. As pessoas comem sentimentos. As pessoas comem sentimentos, principalmente os negativos. Principalmente os negativos. Se a pessoa tá triste, se ela tá com raiva, se ela tá com medo, se ela tá frustrada, ela come. E ela não se dá conta, porque ela não tá nem presente na hora da refeição, ela tá com a cabeça lá, naquela situação. Ela só vai se desligar, se desconectar daquela dor na hora que aquele alimento trouxe o prazer para ela. E ela vai esquecer quanto tempo? O tempo que ela estiver fazendo a refeição. Talvez 3, 4 segundos a mais depois que ela terminou a refeição. Daqui a pouco, aquela vibraçãozinha, aquela inquietação interna volta. E aí a pessoa volta a comer tudo novamente. Gente, faz sentido esse item 0 que eu falei para vocês? Seja grata e fuja da dor? Será que não vale a pena a gente realmente prestar atenção no que a gente está fazendo, no momento em que a gente está vivendo o que a gente está vivendo, ao invés do tempo inteiro estar lá no futuro? E isso já se conecta com o item 1. Vença a doença do amanhã. Tá? Como que a gente faz isso? Como que a gente supera essa tal da procrastinação, né? É uma palavra tão em voga hoje em dia. Procrastinação, para quem não sabe, é exatamente deixar para amanhã coisas importantes que deveriam ser feitas hoje. Existe um teste que eu faço às vezes com algumas pessoas, principalmente nos atendimentos particulares, quando eu percebo que essa coisa da procrastinação é muito forte, que é um teste da tríade do tempo, para que a pessoa ela comece a enxergar como é que ela está dividindo o tempo dela. O ideal
é que a gente reserve 70% do nosso dia para fazer as coisas importantes, realmente importantes, essenciais, seja no trabalho, seja na nossa casa, seja em relação ao nosso relacionamento, à nossa família, consultas médicas, cuidados pessoais, coisas realmente que você entende como importantes, 70% do tempo. Agora, tem coisas que acontecem urgentes. Muitas delas, inclusive, se tornam urgentes porque foram procrastinadas lá atrás, não foram resolvidas lá atrás. Então, chega na hora, né? Precisa resolver, se tornou urgente. E aí, essa questão urgente, ela acaba passando na frente das coisas importantes. Você larga as coisas importantes do teu dia para resolver essa questão urgente. E o urgente, gente, deveria ser apenas 20% do nosso tempo. Karen, com certeza, nesse processo de transformação contigo, aprendi a viver um dia de cada vez e ser grata por tudo, até as coisas mais pequenas. Oh, Karen, gratidão, querida, é verdade. Quantas coisas transformadas na sua vida, né? Sempre, nossa, muito carinho, tá sempre aqui comigo, né? Acompanhando. Gratidão, querida. E é isso, gente. Então, o importante é 70%, o urgente é 20%. E o circunstancial, aquelas coisas que surgem de repente, que não é nem urgente, mas você quer resolver logo, tal, é uma coisa pequena, deveria ocupar somente 10% do nosso tempo. O problema é que, só um exemplo, as redes sociais. Isso é uma coisa circunstancial. Você tá ali, rolando feed, de repente surge uma coisa, vou fazer isso aqui, vou dar uma lida, o que quer dizer isso daqui mesmo? E a fulana postou isso aqui, nossa, mas o que será que aconteceu? E daí já lembrou de uma mensagem para mandar para outra pessoa, porque lembrou de um fato tal, e quando você vê, você já ficou 1 hora nessa situação circunstancial, porque largou o que era importante, né? E às vezes até o que era urgente, deixou mais um pouquinho para frente. Certo, gente? Então essa seria a tríade do tempo, né? Pra gente poder vencer a doença do amanhã. Como que a gente resolve isso, Nali? Né? Falou bonito até agora, tá? Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me organizar? A primeira coisa, você precisa fazer uma lista. E essa lista, de preferência, é importante ser revisada todos os dias. Você pode fazer um planejamento semanal, pode fazer um planejamento diário. Você pode fazer na noite anterior, pode acordar meia hora mais cedo e fazer meia hora mais cedo. Planejamento do seu dia. E se você fizer semanal, então, dê uma revisada todo dia que inicia no que você tinha planejado, né? Na semana anterior, o que você estaria fazendo naquele dia, naquela terça-feira. E aí reveja se tem alguma coisa que ainda precisa ser acrescentada ou até você já resolveu. Por quê? Por que é importante escrever? Porque a gente consegue agilizar os processos. A gente consegue resolver, muitas vezes, coisas que a gente levaria um dia inteiro, porque a gente fica tentando lembrar, mas o que eu tenho para fazer mesmo, o que era importante? E aí você perde um tempo danado com aquilo, e aí de novo vem rede social, vem uma ligação, ou vem alguém que te distrai, e aí você perde o foco de novo. Se você tem uma lista de tudo que tem para ser feito, fica tudo muito mais fácil. E é importante, quando você fizer essa lista, já fazer a divisão, né? Isso aqui é muito importante. Isso aqui não pode passar de amanhã. Ou é algo assim que eu realmente quero resolver de uma vez por todas. Ok, coloca essas coisas importantes no topo da lista. E procure resolver logo nas primeiras horas da manhã. E se você tiver uma coisa muito chata para fazer, de preferência resolve aquela primeiro. Porque daí você respira. Tá aliviada para fazer o resto com muito mais plenitude. Gente, experimente fazer hoje o planejamento do seu dia de amanhã. Você vai ver o rendimento que vai ter no seu dia, as coisas que você vai resolver, ok? Então coloque por ordem de prioridade e faça todos os dias. Muito bem. É importante eu dizer para você que não tem negociação com a nossa mente. A nossa mente, ela o tempo inteiro quer nos sabotar. Como assim, Annalise? Você fala de fortalecer a mente? Fortalecer a mente. É isso mesmo que eu trabalho. Reprogramação mental. A mente da gente, ela quer o tempo inteiro fazer as coisas de um modo mais fácil. E de preferência nem fazer, porque ela quer economizar energia.
Gente, nós temos 3 tipos de cérebro, tá? Hoje eu vou falar brevemente sobre esse, que é o malandrinho, é o cérebro reptiliano. Esse é o cérebro que nós temos desde a época dos homens das cavernas, tá? Que saíam para caçar, que viajavam, que eram nômades, que de repente não sabiam nem plantar, colhiam das árvores o que estava ali, o que Deus mandava. Então, assim, eles faziam como, gente? Eles faziam de tudo para economizar energia. Eles caçavam, eles comiam tudo naquele momento e depois eles descansavam. Eles precisavam economizar energia. Eles não ficavam planejando o futuro, nada disso. Não, bateu a fome de novo? Agora a gente vai sair. Entende? Então não tinha essa coisa de se preocupar. A única preocupação que eles tinham, e a energia tinha que ser economizada justamente para isso, era para fugir das presas daquela época, né? Para fugir. Oi, Leontina, bem-vinda, querida. Então era para fugir realmente das presas, né? Dos animais que queriam caçá-los. Por isso o homem precisava economizar energia. Tá? E infelizmente hoje a gente carrega isso dentro de nós, esse cérebro reptiliano tá ali, ele tá sempre acomodado. Então hoje a gente tem alguns medos em relação ao futuro, na época não existia, mas hoje a gente tem, né? A gente percebe meios de comunicação, a gente tem essa capacidade de planejar muitas coisas, então mudou, né? Nosso ritmo de vida, os nossos bichos predadores são outros, né? Então a gente sofre de uma certa ansiedade hoje em dia, que naquela época não existia. Mas essa coisa do economizar energia continua, então não negocia com a sua mente. Se você determinou que amanhã, né, ou hoje, né, vamos supor que seja de madrugada, não, hoje eu vou fazer uma caminhada, eu vou evitar de todas as formas comidas açucaradas, eu vou de repente cortar o pão, não vou comer pão hoje, e tudo bem, eu tô falando de emagrecimento agora, é claro que você pode usar essa lista para tudo que você tem para fazer no seu dia, tá? Mas eu vou focar aqui no emagrecimento agora. E aí você fez toda essa sua lista e pronto, você vai seguir ela e à noite você vai olhar para ela e puxa, consegui, parabéns para mim, vibre com as suas conquistas, né? Tenha também essa sensação de prazer dentro de si. Mas é importante você colocar no papel, é muito importante você fazer o seu planejamento do dia, ok? De outras atividades que você tenha e essas questões para o seu emagrecimento também. No emagrecimento, lá no processo, eu ensino as minhas alunas a fazerem o planejamento semanal, tá? Eu não falo exatamente do diário porque elas vão fazer isso todos os dias daquela semana. Então, cada pessoa vai escolher quanto ela quer emagrecer naquela semana. Porque, pensa comigo, se eu disser, aliás, você chegar e dizer assim, eu preciso emagrecer 30 quilos, você concorda que você inicia um processo, uma dieta, e quando você pensa que você tem que eliminar 30 quilos, aquilo parece uma coisa impossível, que é muito complicado. Como é que eu vou fazer para emagrecer 30 quilos? Gente, eu já tô sofrendo pra caramba pra parar de comer esse negócio aqui, pra comer menos, e aí, como que eu vou aguentar? Então, a estratégia é você fazer o planejamento da sua semana. Quanto que eu quero emagrecer essa semana? Eu quero emagrecer 1 quilo. Ok. O que eu preciso fazer para eliminar 1 quilo? E aí você vai fazer o seu planejamento. Eu posso sair para caminhar, né? Mas o que é fácil para você? Não adianta eu ficar sugerindo coisas aqui, porque tem pessoas que de repente têm um problema no joelho, nem pode sair para caminhar, ou de repente não gostam, não curtem. Então cada pessoa, né, você que está aqui acompanhando, escolhe as coisas que são mais fáceis para você fazer na sua semana, que vão te ajudar a eliminar esse 1 quilo. Pode escolher 2, 3, 4 ações que sejam fáceis para você, que sejam tranquilas, que você não vá aí sofrer. Mas você, colocando no papel, você vai ter o foco necessário. Você vai saber, não, me comprometi essa semana, eu vou fazer essas coisas e eu vou eliminar 1 quilo. Ok? Então, essa é uma dica maravilhosa que sempre traz um resultado fantástico, porque a sua mente, ela só pensa naquela semana. Esquece os 30 quilos, esquece. É essa semana 1 quilo, e é um dia de cada vez.
né? Então aplique aquela dica que eu dei no início da live, de prestar atenção em tudo que você estiver fazendo. Se a mente começar a dizer assim, ai não, mas hoje não, ai, hoje eu vou comer esse negócio aqui, eu não... Já na hora, corta, fala uma frase de impacto pra você, cancela, não, o que eu falei, é isso, acabou, sai daquele lugar, vai fazer outra coisa, dispersa, pega teu celular, ou sei lá o que, sai de perto daquela comida, ou se é uma atividade física, não fica pensando, põe a tua roupa, pega e vai, né? Se manda, não pensa, porque a mente, ela vai fazer você ficar em casa, ela vai fazer você comer aquela comida, ela vai fazer você querer ter prazer de qualquer forma. O ser humano, ele foi feito para sentir prazer, tá, gente? Isso é natural. Então, a nossa mente, ela tá condicionada a comer sempre esses alimentos palatáveis, esses alimentos doces, essas massas, os gordurosos, né? A gente sente muito prazer com eles. Então, a tendência é de que ela peça sempre mais disso. Então, no começo, né, para quem tá querendo emagrecer no começo, vai ser um pouco mais complicado, vai ser um pouquinho mais difícil. A mente vai ficar pedindo, entende? Então você precisa realmente ser enérgica, dizer, quem que manda aqui? Sou eu, o que eu quero? É emagrecer. E eu não coloquei esse tópico aqui, eu vou até olhar, não coloquei, mas eu vou acrescentar ele aqui e eu vou chamar ele da meta semanal aqui, tá? É muito interessante que você... Gente, me deu um apagão aqui. Me deu apagão, daqui a pouco eu volto e já falo pra vocês, tá? Deixa eu ir pro item 3. Daqui a pouco vem, que é uma coisa bem básica que eu ensino, tá? Saia da culpa e aprenda, né? Então, muitas pessoas, elas estão fazendo uma dieta, uma reeducação alimentar, e elas comem alguma coisa que não estava prevista, né? A gente estava falando até agora disso, de você não negociar com a sua mente. Mas vamos supor que chega um momento que você não consegue, você acaba comendo aquele alimento. E é bem natural as pessoas depois se culparem. Por que eu fui fazer isso? Eu queria tanto emagrecer, eu jurei pra mim mesma que eu ia emagrecer. Como é que eu fui fazer um negócio desse? Fica se martirizando, sabe? E aí, normalmente, o que as pessoas respondem lá nas minhas ferramentas, né? O que acontece depois desse sentimento de culpa? A pessoa volta a comer de novo, tá? A culpa só leva a isso. A culpa, ela é benéfica no seguinte sentido. Ela deve significar um sinal de alerta. Apenas isso. Puxa, eu fiz esse negócio, não foi legal. O que isso me ensinou? Que eu não devo fazer isso. Então, como é que eu posso fazer da próxima vez para não cometer o mesmo erro? O que eu posso fazer da próxima vez para não cometer o mesmo erro? Será que, né, vamos supor que a pessoa comeu a sobremesa. Será que eu poderia levantar da mesa antes da sobremesa ser servida? Ou será que imediatamente, a hora que a sobremesa estivesse ali, eu levantasse e fosse lavar a louça? Ou dissesse, né, pra minha família, eu vou te esperar lá fora porque eu não posso ver isso. Qualquer coisa, entende? Você precisa ter um plano, uma estratégia para você saber como você vai se comportar da próxima vez, para tua mente se empolgar de novo e você não voltar a pisar, né, o pé na jaca, como todo mundo fala, nas próximas refeições, ok? Então a nossa mente, ela precisa ser alimentada com pensamentos realmente que levem ela para um próximo nível, não que ela tenha um sentimento de culpa. Gente, só um pouquinho aqui. Eu falei. Não, ele estava me mostrando uma coisa que eu já tinha falado, desculpem, tá? Às vezes a gente se perde aqui um pouquinho. Certo, gente? Então, chega de culpa, ok? Vamos pensar sobre o assunto e na hora que acontecer alguma coisa errada e talvez até agradecer, usar aquela questão da gratidão para esse momento. Puxa, obrigada que isso aconteceu, porque me fez ver que eu ainda preciso melhorar em alguns aspectos. Eu preciso
sair disso. Chega, né? Já fiz tantas vezes disso, eu preciso realmente mudar o meu patamar e tal. Porque vocês concordam? Se a gente faz sempre as mesmas coisas, a gente sempre tem os mesmos resultados. Isso é uma coisa muito lógica, mas muitas vezes a pessoa começa a dieta do mesmo jeito, faz sempre do mesmo jeito e não presta atenção. E é preciso realmente botar a cabeça para pensar. Ela é malandrinha, mas a gente consegue. Porque por trás dela existe alguém que tem um objetivo. E acabei de lembrar o que eu queria falar. Esse objetivo, gente, para quem quer emagrecer, por que muitas pessoas se sabotam? Porque elas não têm clareza do que elas querem. Elas só falam assim, eu quero emagrecer. Eu quero ter 20 quilos a menos. Mas, ok, vamos supor que você emagreceu. O que você vai fazer com o teu corpo mais magro? Você está magra, bonita, tá feliz da vida ao se olhar no espelho, mas o que isso vai te trazer para a tua vida? O que você vai fazer com o teu corpo mais magro, e você vai sentir com o teu corpo mais magro que hoje você não vê, não vive, não sente com o teu corpo acima do peso? O que vai te trazer de benefícios lá? E quanto isso te anima? O quanto isso te empolga? Porque se for num nível muito raso, me desculpa, aquele chocolate, aquele torrão de amendoim, aquela sobremesa, aquela macarronada, ela vai te conquistar na hora. Você não vai ter força para dizer não para ela. Ok? Então estar de olho lá na frente, naquilo que você realmente quer com o teu corpo mais magro, é que vai fazer você embarcar nesse veículo que é o emagrecimento e fazer tudo que tem que ser feito para chegar lá. Porque aquilo te dá prazer o suficiente, aquilo faz o teu coração gritar de alegria, ter uma vibração bacana dentro de si. E aí você realmente vai fazer tudo o que precisa ser feito. Não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais essa dor. Ok? Mas é preciso olhar para dentro de si. É preciso estar consciente do que você está pensando, do que você está sentindo, do que você está fazendo e do que você quer, acima de qualquer coisa, o que você quer ao emagrecer. O que você vai realizar? Será que as roupas que você não encontra hoje nas lojas são o suficiente para empolgar você a estar mais magra? Será que a sua saúde, que talvez hoje está debilitada, com algumas dificuldades, é o suficiente para fazer você fazer o que precisa ser feito para emagrecer? Então é preciso ter clareza disso, ok? Item 4. Vença os sabotadores de plantão. O que é isso, Annali? Gente, sempre haverão familiares, parentes, amigos, pessoas à nossa volta que vão dizer assim: amiga, só hoje, só mais um pedacinho, ou só esse pedacinho. Segunda-feira você começa essa dieta de novo. Para de ser tão chata, tá toda hora comendo esse alface. Come com a gente, vamos lá, vamos compartilhar. Só que, por trás desses comentários, quem ouve normalmente, quem fala, não se dá conta que está havendo uma certa violação de direitos aí, tá? Um certo desrespeito com quem está aí querendo emagrecer. Porque quem quer emagrecer tem uma meta e ela está sofrendo, por alguma razão ela está sofrendo, né? Porque a autoestima dela está baixa, porque talvez ela está doente, porque ela não se sente mais legal com o marido, sei lá, tem tantas coisas que acontecem, na vida das pessoas que estão com sobrepeso, que ela tem as razões dela para querer emagrecer, mas aquela pessoa que está ali em volta dela, ela não se dá conta, às vezes até por falar, ela diz isso para você, como se fosse mudar alguma coisa na conversa, na relação dessas pessoas com você, se você comer alguma coisa diferente do que ela está comendo. Tá? Então, é importante ter clareza disso. Sexta-feira é o dia da pizza? Aqui na minha casa, normalmente tá? Normalmente a gente come uma pizza, 2 fatias cada um, tá? A gente come um pouquinho mesmo e é o suficiente e já traz bastante satisfação e não traz o sobrepeso, Então dá para viver de uma forma bem tranquila, controlando esses consumos. Então assim, mas vamos supor que
né? Vamos supor, não, isso já aconteceu. Tem períodos que eu corto o trigo semanas a fio, coisas assim. E aí o que acontece? Ou a gente faz uma pizza low carb aqui em casa, a gente usa um outro tipo de farinha, faz uma outra coisa. Ou o meu marido come uma outra coisa comigo, né? Ou quando a gente tá lá, na minha sogra também pedimos a pizza lá, então a gente faz uma outra coisa lá. E a gente inventa um outro tipo de alimento ou faz uma pizza com uma outra massa. Mas, de novo, é planejamento, né? Não adianta chegar assim, tipo, 7 horas da noite, o que a gente vai comer hoje? Pois é, né? Eu não pensei nada, e agora? Daí todo mundo tá acostumado a comer pizza, vai fazer o quê? Vai pedir pizza. Entenderam? Então, assim, é preciso ter um planejamento. E as pessoas que estão com você precisam estar com você. Se você decidiu que você vai cortar determinados alimentos e os seus amigos estão habituados a sempre ir nos mesmos lugares e consumir as mesmas coisas, talvez seja o momento de dizer: olha, minha amiga, desculpa, mas essa semana eu tô comprometida com outras coisas aqui, eu não vou poder ir. Ou, vem aqui em casa, vou fazer uma carninha aqui com uma salada, uma coisa bem gostosa pra gente, vem aqui, vamos fazer um negócio diferente. Mas tudo isso precisa ser planejado, para você não correr o risco de ser sabotada quando um convite desse vier. Verdade, né, Nercy? Bem assim, bem assim. Muito bem. E, gente, o quinto, né? O quinto, que na verdade é o sexto, né? Dê um presente a si mesma. O que é esse presente? A nossa mente, ela precisa ser estimulada. Tá? Vocês lembram que eu falei antes, né? Que nosso corpo funciona com essa coisa que dá prazer. A gente sempre quer fazer primeiro o que nos dá prazer. Por isso que a gente procrastina tanto, porque a gente deixa as coisas chatas para depois, as coisas que não chamam a nossa atenção para depois, mas são importantes, porque a gente quer fazer primeiro o que nos dá prazer, tá? Então, vamos usar isso a nosso favor também aqui. Quando você alcançar a sua meta semanal de emagrecimento, vamos supor que foi 1 quilo, ou meio quilo, ou 200 gramas, não importa, a meta que você estipulou, tá? Você alcançou a sua meta. Não deixe simplesmente assim. Claro que você vai pisar na balança, vai olhar lá, 1 quilo a menos, né? Você vai dar uma vibrada, você vai ficar feliz por ter alcançado a meta. Mas talvez o seu cérebro, além disso, precise de um estímulozinho a mais. Que tal você se dar um presentinho? Pode ser alguma coisinha comprada, nada muito caro, lógico, mas pode ser, sei lá, eu vou fazer um passeio lá não sei aonde, que é um lugar que eu queria tanto conhecer, você não vai gastar muita coisa pra ir lá. Vai lá com teu marido, diz: marido, eu queria tanto e vai ser agora. É o meu presente, né, por ter conseguido alcançar a minha meta. Não vale presente de comida, tá? Tem que ser um presentinho assim que realmente traga prazer pra você, mas não tenha nada a ver com comida, porque daí, né, gente, é sacanagem. Muito bem. Então você, né, faz alguma coisa que realmente vai fazer o seu cérebro entender que você fez algo extraordinário e que você é merecedora. Nós normalmente achamos que não merecemos as coisas, tá? Muitas pessoas têm essa crença de não merecimento e aí elas deixam de viver muitas experiências bacanas na vida delas porque acham que não merecem, né? Porque fizeram coisas ruins no passado ou deixaram de fazer o bem para alguém, simplesmente ignoraram muitos fatos à sua volta e aí, por uma razão ou outra, não se sentem. Ou talvez tenha a ver com crenças que ouviram muito dos seus pais, ou de professores, ou de pessoas que cuidavam delas quando elas eram crianças. E aí elas se sentem um nada hoje em dia, não se valorizam, acham que não merecem nada de bom na vida delas. É uma crença muito arraigada, não tem essa clareza que eu estou falando aqui, né? É um sentimento normalmente que a pessoa carrega e se manifesta de formas bem diferentes de uma pessoa para outra, né? Então, normalmente eu percebo que algumas pessoas simplesmente deixam pra lá, não, tudo bem, isso não é pra mim mesmo, nunca deu certo pra mim, né, tanto faz,
tudo dá errado pra mim, umas falas assim, entende? Então cada um tem o seu jeito de expressar, né? Às vezes é só com uma expressão, às vezes é uma coisa só interna, fica triste, amoada, né? Fica com aquele sentimento assim de que algo não é legal, mas lá dentro tem uma vibração interna de não merecimento. Então isso é muito importante trabalhar, essa coisa de se dar um presentinho. Vou dar até um exemplo que eu fiz, né? Recentemente a gente iniciou o programa Conexão Magra, estamos na 9ª edição presencial e aí eu trabalho também com metas, né? Eu me dou metas, eu sou a minha chefe, meu marido é meu sócio, eu sou minha chefe. E aí esse presente, na verdade, ele não foi pra mim, mas ele me alegrou. O que era, né? Que se eu atingisse uma meta X de pessoas participantes, eu ia comprar uma cama nova pro meu cachorro. Ele tem algumas caminhas, só que ele tá com problema de hernia de disco. E aí eu fiz eu tenho um travesseiro daquele do astronauta, né? Que eu vi que é muito bom para esse problema. E para comprar, que eu fui ver para comprar alguma coisa, né? E aí eu vi que tinha aquela espuma viscoelástico. Eu pensei, caramba, tem um travesseiro desse em casa e eu não uso, vai ser o colchão dele, vai ser o colchão do Bob. E aí, esses dias eu trouxe uma compra do mercado, esses tempos, e tinha uma caixa, né, de papelão que cabia bem certinho. Ela só era alta assim, então cabia bem certinho e ficou bonitinho ali na hora. Mas a minha ideia era pedir para alguém fazer uma forração, fazer uma caminha bonita mesmo para ele. Mas nunca levei e aquela cama começou a ficar toda esgualepada. Aí eu disse, gente, não, eu preciso comprar pronta então e colocar esse travesseiro dentro. Então eu dei umas medidas assim tal, mas a cama ainda ficou um pouquinho pequena. A gente vai cortar hoje até esse travesseiro, hoje não, amanhã, né? A gente vai cortar esse travesseiro para encaixar. Mas vejam, foi um presentinho que eu comprei para ele, mas me alegrou, porque era uma coisa que eu queria, né? Uma caminha bonitinha para ele poder usar o travesseirinho dele e melhorar, né? Daí ele não tem essas crises de dor na coluna dele, fica bem melhor desse jeito. Então é nesse sentido, tá, gente? É comprar alguma coisa que realmente agregue, né, algum valor na sua vida. Então, gente, esses foram os 5 tópicos. Quem entrou depois, né, se puder assistir essa live, vai ficar disponível no Instagram. Mais tarde a gente vai estar compartilhando ela também lá no Facebook, no YouTube. Então, você pode estar assistindo depois com calma. E é importante, né, um papel, uma caneta para anotar, né, anotar inclusive os insights que você vai tendo enquanto está me ouvindo, né? Então eu sei que quando a gente fala uma coisa, desperta outra dentro da outra pessoa, então é bacana estar anotando, porque isso vai ser muito importante para você, tá? O que eu queria falar também, para a gente estar finalizando essa live? Eu quero aproveitar, né, para você que sentiu um pouquinho de toda essa potencialidade que você tem aí dentro, mas não sabe às vezes como vai fazer isso acontecer, como é que vai tomar um rumo, e você já começou tantas vezes e talvez já assistiu muitos vídeos meus, se empolgou e acabou largando e não sabia direito como fazer. Eu estou com inscrições abertas para o desafio 30 dias do Conexão Magra, tá? Esse desafio, ele acontece totalmente pelo WhatsApp. A pessoa faz no tempo dela, onde ela estiver, então tem essa facilidade, né? Eu vou viajar de férias e me inscrevi eu queria fazer o presencial, mas não posso e tal. Claro, pelo WhatsApp ele é um processo mais dinâmico, ele dura apenas 30 dias e tal, porém ele também tem ferramentas de coach de emagrecimento, de PNL, de neurociência, né? Nós vamos trabalhar reprogramação mental, não vamos ter tempo de descobrir todos os sabotadores ali, mas com certeza alguns durante esses 30 dias as participantes vão estar descobrindo. Então assim, é um processo muito bacana que realmente assim traz uma energia tremenda para quem aí às vezes começa a dieta na segunda, na terça e aí já desiste. Não, aqui não vai ter dieta restritiva, tá? Não vai ter exercícios extenuantes, vai ser tudo muito tranquilo para você colocar em prática. Porém, claro, vai ter corte de alguns alimentos, mas vai ter toda a orientação com vídeos educativos explicando as razões do porquê disso, do porquê daquilo, para gerar essa tomada de consciência, esse despertar interno e você descobrir a potência que tem dentro de você para fazer tudo o que precisa ser feito. Então vai ter novos pensamentos acontecendo, novos sentimentos, um despertar motivacional muito grande. E com esse desafio, a pessoa pode eliminar de 3 a 8 quilos dentro desses 30 dias.
Essa variação de peso depende do metabolismo da pessoa. E também, claro, depende do comprometimento dela, né? De colocar tudo em prática. Então, o desafio ele é lançado sempre nas segundas-feiras, para a pessoa estar aplicando até a sexta-feira. E na sexta-feira eu lanço outro desafio para o final de semana. Toda segunda e sexta também as participantes mandam para mim também o peso na balança, então a gente acompanha bem de perto essa questão do peso, as medidas, para a gente ver realmente bem de pertinho o que está acontecendo. E diariamente a gente está no grupo do WhatsApp, também tiro todas as dúvidas ou recebo algumas informações no meu contato privado. Então são 30 dias assim de uma jornada muito intensa, muito gratificante, muito bacana. Então se você que está acompanhando aqui tiver interesse, me chame que eu vou ter muito prazer em explicar mais detalhes para você e fazer essa inscrição e te levar para um próximo nível. Então, um beijo no coração, gratidão por estarem aqui, gratidão, Leontina, que bom que você gostou, querida. Então, na terça-feira que vem, novamente nós teremos uma outra live, todas as terças-feiras, tá, gente? O ano inteiro, que se depender de mim, aqui, que tudo der certo, nós vamos estar aqui, sempre com muitas informações para ajudar você a emagrecer, a alcançar qualidade de vida, assumir um próximo nível nessa questão emocional, espiritual, física e de saúde. Ok? Um beijo no coração, fiquem com Deus e tudo de bom. Tchau, tchau!